Boa noite. A TV Anhanguera dá início agora ao último debate dos candidatos ao governo do estado antes das eleições de domingo. É mais uma oportunidade para você, eleitor, analisar as propostas de cada um, conhecer em detalhes o programa de governo que eles oferecem a Goiás para os próximos 4 anos. Aqui no estúdio da TV Anhanguera, na sede da organização Jaime Câmara, os candidatos já estão posicionados. Marconi Perillo, do PSDB, e Iris Rezende, do PMDB. O lugar que cada candidato ocupa foi definido por sorteio na presença de assessores. O debate é baseado em perguntas entre os candidatos. Veja as regras. Serão 3 blocos. No primeiro, cada candidato vai perguntar e responder sobre temas específicos, definidos momentos antes por sorteio. No segundo bloco, as perguntas e respostas serão de tema livre. Cada candidato fará 2 perguntas por bloco. O primeiro a perguntar também será sorteado. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O terceiro e último bloco será destinado às considerações finais. Lembrando que foi avisado aos candidatos, seremos muito rigorosos com o tempo. Vamos então ao sorteio do candidato que começa respondendo ao tema. Quem começa? Iris Rezende. Vai começar fazendo a pergunta. E o tema, nós vamos sortear. Os envelopes foram embaralhados na presença dos candidatos. E o primeiro tema, a pergunta que Iris Rezende fará a Marconi Perillo, o tema é saúde. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Marconi Perillo, eu gostaria de indagar qual o projeto que tem hoje a apresentar à população de Goiás na área da saúde, uma vez que todas as pesquisas nos mostram é a questão mais grave que se encontra no meio social. 1 minuto e meio. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todos os eleitores pelos votos no primeiro turno, cumprimentar o candidato Iris Rezende, cumprimentar a organização Jaime Câmara pela organização desse debate e dizer a todos que nós faremos um debate de alto nível. A primeira preocupação minha em relação à saúde pública será fazer funcionar tudo que já existe. Equipamentos, conclusão de obras iniciadas, prestígio aos funcionários públicos, valorização. Funcionar primeiro, a contento tudo o que existe. No padrão de funcionamento do CRER, que é um hospital que nós construímos quando estivemos à frente do governo. Serviço de excelência na prestação de serviço às pessoas que precisam do governo na área da saúde. Qualidade na prestação do serviço. Depois que conseguirmos funcionar tudo o que precisa ser melhorado, fazer funcionar bem, aí nós vamos partir para a construção de outras obras. Vamos construir o Hospital da Mulher, o Hospital da Região Noroeste, o CREDEC, o Centro para a Recuperação de Dependentes Químicos. Mas, repito, vamos investir para valer no funcionamento do que já existe. E vamos também ter as ações preventivas, os ambulatórios 24 horas em convênios com os municípios e o apoio aos municípios através do PSF, dentre outras parcerias. Candidato Iris, 1 minuto para a réplica. Bem, 7 anos e 6 meses, o candidato esteve à frente do governo de Goiás. Durante esses 7 anos e meio, exceto o CRER, muito pouco se viu na área da saúde pública. O Estado, durante o seu governo, não cumpriu a Constituição, investindo os 12% na saúde, muitas vezes até menos da metade disso. Não concluiu os hospitais de Santo Antônio, de Valparaíso, não construiu essa mesma proposta que o candidato faz agora do hospital da região noroeste de Goiânia. Enfim, uma série de propostas, promessas que não foram cumpridas. E hoje eu tenho dúvida quanto ao cumprimento dessas propostas, porque antes elas não foram realmente cumpridas. Candidato Marconi, 1 minuto para a tréplica. Candidato, o senhor está completamente equivocado.
Eu comecei e deixei quase pronto o Hospital de Santo Antônio Descoberto. Eu ajudei a Prefeitura de Novo Gama a começar o Hospital de Novo Gama, porque é um hospital municipal. Eu praticamente terminei o Hospital de Valparaíso, que foi começado com recurso de Cachoeira Dourada. O fato é que ficaram mais de 1.000 obras iniciadas com recurso de Cachoeira Dourada e o dinheiro acabou, foi pulverizado. Agora, não é verdade que eu não tenha cumprido os 12% para a saúde. Eu cumpri rigorosamente. Quando eu cheguei ao governo, investia-se menos de 5% em saúde. Eu estabeleci que investiria pelo menos 10%. Com a aprovação da emenda 29, nós passamos a investir mais de 12%. Agora, o meu adversário, que fez toda uma campanha em cima desse tipo de inverdade, se esquece que ele foi 2 vezes governador e se procurarmos uma obra dele aqui em Goiânia como governador do estado na área de saúde, nós não vamos encontrar porque não existe. O senhor concluiu, candidato Marconi. O senhor tem agora 30 segundos para a pergunta. E o tema da pergunta que o senhor fará: responsabilidade fiscal. O senhor tem 30 segundos. Quando fui governador do estado, a lei de responsabilidade fiscal começou a entrar em vigência. Implantei os pregões eletrônicos e o portal da transparência. E comigo também começou a vigir o ajuste fiscal. Eu pergunto ao candidato quais são as propostas dele no sentido de aperfeiçoar e cumprir a lei de responsabilidade fiscal e o ajuste fiscal do estado. Lei é para ser cumprida. Lei não existe para servir de argumento para isso ou para aquilo. A verdade é que o candidato Marconi Perillo, à frente do governo, não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Não investiu, eu volto a dizer aqui, ele não pode dizer que eu estou usando de inverdade. Todos esses hospitais que eu me referi estão lá por terminar. Aqui o hospital da região noroeste, que 2 vezes ele prometeu, estão as placas. Ele não investiu os 12% na saúde, como determinou a emenda constitucional número 29. Não. Está aí, o próprio Tribunal de Contas diz isso. O governador do estado, Alcides Rodrigues, quantas vezes ele, inclusive colocando documentos à disposição, ele disse que pagou mais de 1,5 bilhão de dívidas deixadas pelo candidato Marconi Perillo. O próprio governador também disse que encontrou um déficit mensal de 100 milhões e não pode desmentir isso, porque essa dívida que o governador Alcides Rodrigues disse que pagou é resultado desse déficit fiscal. Eu pergunto, o percentual que a lei de responsabilidade determina que se invista na educação também não foi cumprido. Candidato, obrigado. O seu tempo venceu. Candidato Marconi, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O ajuste fiscal foi feito quando do refinanciamento da dívida externa do Estado com o governo federal em 99. Todos os 6 pontos do ajuste fiscal precisam e devem ser rigorosamente cumpridos, sob pena do Estado ser multado e perder todo e qualquer convênio do governo federal. A lei de responsabilidade fiscal põe na cadeia quem não a cumpre. Não há como não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E ela moralizou definitivamente a administração pública no nosso estado e no nosso país. Isso se deve aos governos do PSDB em nível nacional. Agora, o candidato adversário fala do governador. Nós temos várias fitas. Eu acompanhei várias vezes o governador fazendo críticas agressivas ao candidato que é meu adversário. O candidato adversário fez muitas críticas agressivas a ele. Então eu não vou levar muito em consideração essas críticas, porque a farsa do déficit foi desmoralizada pela Universidade de São Paulo e pelo Tribunal de Contas. Eu estou tranquilo quanto a isso. 1 minuto, candidato. A Universidade de São Paulo não entrou nessa discussão de déficit. Foi o relatório de uma entidade vinculada à universidade que, por encomenda, trouxe um relatório que todo mundo hoje sabe que não corresponde à verdade. Bem, em segundo lugar, não sou eu, nem foi o governador, mas foi um secretário de Estado que denunciou ao Estado o procedimento do governo ao final de cada ano
fazer empenhos correspondentes à importância que devia ter sido gasto nos setores onde a Constituição impõe saúde e educação, para que essas contas fossem aprovadas pela Assembleia, pelo Tribunal, e depois anulavam-se os empenhos. Isso precisa ser provado. Isso não é invencionice e eles não desmentiram. Deviam ter desmentido, ter botado o secretário que anunciou na cadeia. Candidato. Agora o candidato Willis Rezende inicia fazendo a pergunta. E é um tema determinado, e o tema da pergunta para o candidato Marconi Perillo é o tema educação. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Educação. Candidato Marconi Perillo, qual é a sua opinião a respeito do ensino em tempo integral? Na Prefeitura de Goiânia, nós implantamos muitas escolas, 74 em tempo integral. Eu pergunto, qual é a sua proposta para